Olá, sou Leonan e hoje vou apresentar o trabalho denominado Método Variacional aplicado no cálculo da energia vibracional das moléculas de H2 e LIH, sob orientação do professor Dr. Josimar Fernando da Silva. Para a gente começar a falar um pouquinho sobre esse trabalho, é preciso saber que os estudos sobre a estrutura da matéria revolucionaram vários paradigmas científicos. E um dos grandes avanços nesse campo de pesquisa foi o atual modelo atômico, proposto por Schrödinger, com base em várias considerações da mecânica quântica, como, por exemplo, o princípio da incerteza de Heisenberg. Esse modelo atômico, ele consegue descrever o comportamento atômico através de funções de ondas e consegue dar um caráter probabilístico para essas autofunções. Bom, além disso, por esse formalismo matemático, é possível também descrever o comportamento de moléculas diatômicas, ou seja, dois átomos interagindo, certo? Isso tudo através da equação de Schrödinger, que a gente consegue ver ali abaixo, onde temos h cortado ao quadrado, onde h cortado é a constante de Planck dividido por 2π, tudo isso dividido por 2m, onde m é a massa, vezes o operador laplaciano, mais um potencial que consegue descrever o nosso sistema. Tudo isso vezes a nossa função de onda, que é igual à energia do estado quântico que a gente está estudando, vezes a nossa função de onda. Como eu falei no slide anterior, é preciso na equação de Schrödinger um potencial que consegue descrever nosso sistema. No caso de moléculas diatômicas, a gente precisa recorrer a potenciais vibracionais. E quando a gente busca descrever de uma melhor forma, de uma forma mais aproximada dos sistemas reais, a gente utiliza potenciais anarmônicos. Dentre esses potenciais anarmônicos, esse trabalho buscou estudar dois: o potencial de Morse, onde a gente consegue ver abaixo, e o potencial de Lennard-Jones, onde D está associado à energia de dissociação dessas moléculas e alfa está relacionado com a força de interação entre elas. Bom, para a gente conseguir encontrar as energias vibracionais dessas moléculas, é preciso resolver a equação de Schrödinger, ou seja, encontrar sua solução. Existem duas formas da gente encontrar a solução da equação de Schrödinger. Uma da forma analítica e uma forma numérica. A forma analítica, a gente consegue encontrar a energia exata do nosso sistema. Vale lembrar que dentre esses dois potenciais apresentados, apenas o potencial de Morse possui solução analítica. Já a solução numérica, ela parte de algumas aproximações feitas e com isso consegue encontrar uma aproximação da energia vibracional do sistema desejado. A solução numérica ela pode ser aplicada tanto para o potencial de Morse quanto para o potencial de Lennard-Jones. No caso desse trabalho, então, o objetivo é verificar as soluções numéricas para esses dois potenciais via o método variacional. Bom, o que é o método variacional, então? Como eu já disse, ele é um método numérico. Ele permite a gente encontrar um limite superior à energia exata do sistema, ou até mesmo igual, ou seja, sempre um valor superior ou igual à energia exata desse sistema. Só que, para isso, é preciso encontrar uma autofunção teste que descreva bem o nosso sistema, se aproxime bem do sistema real que a gente deseja estudar, certo? Bom, por esse formalismo matemático, a gente vê onde ali embaixo, EF é a energia exata do nosso sistema, Φ é a nossa autofunção teste e H é o hamiltoniano do sistema estudado. Bom, para verificar a aplicabilidade do método variacional, a gente buscou alguns parâmetros das moléculas de H2, hidrogênio, e LIH, hidreto de lítio. Isso tudo com base em dados espectroscópicos presentes na literatura, pelos autores Lide e Varshnin. Bom, com isso, a gente consegue obter alguns altovalores. No caso do potencial de Morse, conseguimos obter os altovalores para o estado fundamental e também para os primeiros estados, pelos primeiros 9 estados excitados dessas duas moléculas diatômicas. Vale ressaltar que os dados que a gente tem até agora nessa pesquisa estão relacionados com o potencial de Morse. O potencial de Lennard-Jones ainda está em processo de ser estudado. Bom, nessas tabelas a gente encontra alguns valores para as energias de cada estado da molécula de hidrogênio, onde
N igual a zero é o estado fundamental e os demais são os 9 primeiros estados excitados. A energia é apresentada em unidades atômicas de energia, ou seja, Hartrees. Aqui a gente vê a mesma tabela, só que com os valores para o hidreto de lítio, o LiH. E obtendo esses valores através do método variacional, via método variacional, é preciso fazer uma verificação com os valores já apresentados na literatura, ou seja, dados espectroscópicos. Para isso, a gente lança mão da relação entre a transição energética e a radiação emitida nesse processo. Para isso, a gente utiliza essa relação. ΔE é igual a ômega E. Lembrando que essa relação ela é apresentada dessa forma porque todos os valores utilizados, todos os valores obtidos, estão em unidades atômicas. Sendo assim, H cortado vale 1, o que reduz a nossa equação para ΔE igual a ômega E, certo? Bom, então calculando a radiação emitida com base nos dados para cada estado de energia calculado via método variacional, a gente encontra um valor de ômega E, que se encontra ali na segunda fileira, para a molécula de hidrogênio, e com base na literatura utilizada, a gente encontra um valor de ômega E, também em unidades atômicas, só que um valor espectroscópico. O mesmo é válido para a molécula de hidreto de lítio. Com isso, a gente verifica um erro percentual. Para a molécula de hidrogênio, é de aproximadamente 5,74%. E para a molécula de hidreto de lítio, é aproximadamente 3,42%. Com esse erro percentual, a gente pode tirar algumas conclusões. Lembrando, esses valores são relacionados com o potencial de Morse. Bom, quais conclusões a gente pode chegar? Até o momento, com os dados obtidos até aqui, a gente pode concluir que o método variacional ele é eficaz para o potencial de Morse e ele indica uma grande aplicabilidade também para o potencial de Lennard-Jones, certo? Isso a gente consegue concluir através do erro percentual, porque o erro percentual obtido é pequeno, certo? A gente não possui uma grande discrepância entre os dados obtidos via método variacional e os dados espectroscópicos. Bom, ao que tudo indica, o potencial de Lennard-Jones ele também vai ter o método variacional vai ter uma grande aplicabilidade no potencial de Lennard-Jones. O que ainda está sendo verificado é se o método variacional ele vai ser utilizado, ele vai ser eficaz apenas no estado fundamental ou se a nossa autofunção teste também possibilitará calcular os 9 primeiros estados citados, como aconteceu no potencial de Morse. Além disso, a gente vê que para a gente ter uma maior exatidão, uma menor discrepância, ou seja, um menor erro percentual, é preciso encontrar autofunções testes que se aproximem bem, ou seja, descrevam bem o sistema que a gente deseja estudar, certo? E além disso, a gente vê que esse trabalho, como uma pesquisa básica na área de física, ele avança em verificar a aplicabilidade do método variacional nas soluções de potenciais vibracionais anarmônicos, aplicados a moléculas diatômicas, certo? Lembrando que essas moléculas diatômicas, elas não estão confinadas. Bom, essas são algumas referências utilizadas nesse trabalho. E eu agradeço a atenção de todos. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode ficar à vontade para entrar em contato comigo por e-mail. E agradeço a todos. Muito obrigado.